Continuamos ainda a olhar para o tema da ameaça da pobreza e da desigualdade, mas agora já com um painel de debate. Este debate será moderado por Helena Garrido, jornalista e curadora da iniciativa Negócios Sustentabilidade 2030. Bom dia a todos, muito bem-vindos a esta segunda conferência do Negócios Sustentabilidade 2030, esta segunda conferência dedicada ao pilar social da sustentabilidade. Nós vamos começar o nosso agradecendo desde já a Vítor do Prado pela sua intervenção e lamentando que não possa estar aqui e participar connosco neste debate. Nós vamos iniciar este painel, o primeiro painel da nossa conversa, a ameaça da pobreza e da desigualdade nestes tempos difíceis que enfrentamos, e para isso chamo ao palco a Presidente do Banco Alimentar, a doutora Isabel Jonet, Nádia Reis, Diretora de Comunicação e Responsabilidade Social do Continente, e a professora Susana Peralta, que se vai juntar a nós via de forma remota. Espero que a professora Susana Peralta já esteja connosco a partir, não sei, de Carcavelos. Olá. Está boa? Bem-vindos, muito obrigada. Obrigada. A partir da faculdade, que a professora Susana Peralta não conseguiu estar aqui, que tinha compromissos, tinha aulas para dar. Olá, professora Susana Peralta, espero que nos esteja a ouvir muito bem. Tivemos já aqui uma manhã... lindamente. Bom dia. Tivemos já aqui uma manhã muito interessante, quer com a Secretária de Estado a traçar-nos os objetivos, quer com o eurodeputado, não sei se vou conseguir dizer o nome, Guy Verhofstadt, a desenhar-nos aquilo que podia ser uma Europa mais preparada para os desafios que enfrentamos, e Vítor do Prado a falar-nos do papel, até eu sublinharia aqui, do papel das empresas. Eu vou começar pela doutora Isabel Jonet, que há muitos anos se dedica a este problema da desigualdade e, sobretudo, da dificuldade de acesso àquilo que é a base do ser humano, que é a alimentação. Neste momento, pensa que estamos já a assistir a efeitos da crise, da nova crise, estas policrises, como lhe chamou a Vítor do Prado, a assistir a efeitos desta crise na vida das pessoas. Olá, bom dia a todos. Olá, Helena. Agradeço antes de mais ao Jornal de Negócios por nos pôr a pensar, e este tipo de reuniões ajudam-nos a pensar. Cumprimento também a Nádia Reis, a Susana Peralta, que se juntam nesta reflexão deste primeiro painel. E é tão estranho, eu estou há 30 anos quase no Banco Alimentar e, portanto, tenho assistido a um conjunto continuado de crises, de sobressaltos, de gerações de pessoas que veem a sua vida atormentada porque não têm as condições que necessitam para poder ter uma vida digna, mas também para poder evoluir, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista profissional, e dar aos seus filhos aquilo que poderia fazer com que se cortassem os ciclos geracionais de pobreza. É óbvio que a presente situação, esta taxa de inflação, que é sobretudo dos produtos mais básicos, eu penso que basta pensarmos no produto leite, que subiu de 58 cêntimos para 87 cêntimos. O leite é aquilo que a maior parte das famílias portuguesas com filhos têm que ter à mesa e que hoje não conseguem ter tanto quanto poderiam, mas depois também todos os outros preços de produtos básicos, de energia, não direi já de combustível, a maior parte destas famílias nem sequer anda de carro, que juntos com o aumento das taxas de juros
naquelas que são as famílias que, para fugir ao problema tremendo da habitação, ousaram comprar casa, arriscaram comprar casa e que hoje vê o peso dos juros ou dos créditos consumir grande parte do seu orçamento familiar, uma vez mais vem castigar um conjunto de famílias que já vivem com muito pouco, não lhes sobra muito. Quando se fala nos pobres e as pessoas generalizam com esta designação dos pobres e da pobreza, esquecemos muitas vezes que cada uma destas pessoas é uma situação diferente. Há famílias de 5 filhos com crianças deficientes, as mesmas famílias de 5 filhos, por vezes, são famílias monoparentais, ou são famílias em que os dois progenitores ou que não são progenitores estão desempregados ou não estão desempregados e, portanto, as medidas muito transversais por vezes não têm o efeito que poderiam ter porque se aplicam a situações que não são as mesmas. Ou seja, não há um fato que caiba a todas as pessoas. Impossível. E quando há crises destas, o fato ainda se ajusta menos a cada situação. Porque caem numa situação de pobreza, ou seja, de precariedade e de falta de rendimentos, famílias que não se enquadravam nessa situação. E, mas, portanto, Isabel, nós temos uma pobreza estrutural muito grande em Portugal, as estatísticas são conhecidas de todos, mas estas estatísticas são números. E depois temos uma pobreza conjuntural, que logo que há um pequeno sobressalto da economia, seja da inflação, seja por via da inflação, seja por via do desemprego, seja por via da contração da procura externa, ou de menor ou menor turismo, da pandemia, do que seja, atinge um conjunto alargado de pessoas que vivem numa situação que é limite. E isto é terrível porque não conseguimos ainda fazer com que diminuísse esta precariedade, mas sobretudo com que a situação tão frágil de cada uma destas famílias, de cada uma destas pessoas, pudesse ser alterada. Eu também, deixe-me só para concluir, não querendo monopolizar, eu concordo muito com a última afirmação do Vítor Corte, de que só com mais educação e mais instrução, mais formação, se pode combater a pobreza. Mas não se pode dar apenas mais instrução, mais educação a uma criança sem conseguir levar a família toda atrás neste sonho de que a pobreza não tem que ser transmitida geracionalmente. E, portanto, há aqui algo que tem que mudar no assistencialismo e na forma como hoje muitas famílias portuguesas preferem viver, porque pelo menos têm como certo aquilo que não sabem se será incerto. Nádia, a empresa, digamos aqui, representa aqui a empresa. O Vítor do Prado acabou por nos dizer que as empresas têm uma responsabilidade enorme neste domínio. O que é que as empresas podem fazer, sobretudo nesta conjuntura? Isto está tudo muito com os olhos focados no setor da distribuição, que é exatamente aquele que a Nádia aqui representa. Muito bom dia, antes de mais, obrigada pelo convite, muito bom dia a todos, é ótimo também podermos fazer parte destes debates, principalmente sobre um tema que está tão na agenda, não só mediática, mas na agenda política e um contexto social e económico tão agressivo como aquele que estamos a viver. E, de facto, o setor da distribuição tem sido muito central, porque estamos a falar num contexto de pobreza, não é? Estamos a falar de cerca de 4 milhões de portugueses que estão já considerados em situação de pobreza e a alimentação básica está completamente associada àquilo que é o setor da distribuição. E, portanto, nós temos, de facto, um papel duplo, muito relevante e que temos que o pôr em prática muito mais em situações de crise como esta que vivemos. Por um lado, naquilo que é o nosso core de atividade, de conseguirmos criar condições
que permitam aos nossos clientes e aos nossos consumidores, a nível geral, poderem ter o acesso a uma proposta de valor o mais competitiva possível do ponto de vista daquilo que é a facilidade e o acesso a estes bens alimentares. Por outro lado, a componente de responsabilidade social de uma empresa enquanto entidade que está integrada numa sociedade e tem um contexto social que não se cinge apenas àquilo que está dentro das nossas portas. E, portanto, do ponto de vista daquilo que é o core, de facto, temos feito, é necessário fazer um trabalho, diria, quase consolidado e organizado entre as várias empresas, no sentido de encontrar formas de colmatar estas dificuldades que são laterais ou mais laterais àquilo que é a atividade core das empresas de distribuição e que, no fundo, estando elas no final da cadeia, acabam por ser aquelas que são mais expostas, mas sabemos que todos estes problemas relacionados com as taxas de inflação, com o aumento das taxas de juros, o problema da crise energética associada aos combustíveis, naturalmente aos transportes, a crise nas matérias-primas que também estamos a viver, tudo isso tem um impacto que vai sendo adicionado e nós, de facto, o setor da distribuição é aquele que está no final da cadeia, antes daquilo que é a ligação direta aos clientes. É o que dá a cara naquilo que vai para a mesa, não é? Exatamente. Portanto, aquilo somos que é o nosso ponto de pequeno contacto. almoço e jantar. Naturalmente. E tem adotado algumas medidas já para enfrentar esta fase de inflação, uma vez que aliás, nos bens alimentares, como aliás disse a doutora Isabel Joné, a taxa de inflação dos bens alimentares não frescos está na ordem dos 18%, 19%. Não é? Claro. E por Sim, isso as pessoas que têm um peso muito grande dos produtos alimentares nas suas despesas hoje têm uma inflação que não é aquela que aparece nas primeiras páginas dos jornais. O que é que tem lidado já com esta situação? Com certeza, um tema que está na ordem do dia, naquilo que é o trabalho interno da organização e, de facto, encontrarmos aqui modelos de relação e de aproximação junto dos nossos fornecedores, mas também naquilo que é o desenvolvimento daquilo que são as campanhas promocionais, tentarmos criar condições mais de acesso a que os clientes e os consumidores em geral possam, de alguma forma, quando vão às nossas lojas, tentarem ter uma proposta de valor alargada que lhes permita adaptar de acordo com aquilo que é a dificuldade atual. Que quando diz proposta familiar. de valor é a ter maior diversidade. Maior variedade, ao preço mais acessível possível, um alargamento, e temos sentido cada vez mais um consumo mais substancial naquilo que é a procura pelas marcas próprias e temos feito um trabalho de desenvolvimento significativo naquilo que é a nossa marca própria nas diferentes categorias, no sentido de conseguirmos entregar um valor mais acessível ao cliente e depois todo um processo de campanhas promocionais com descontos associados que nos permitam também colocar à disposição do cliente essa escolha e essa seleção no sentido de poderem equilibrar um pouco mais o seu orçamento familiar. Depois, naturalmente, o outro eixo que referia, o eixo mais da responsabilidade social e aquilo que é a nossa ligação às comunidades e aqui o tema da plataforma, digamos assim, no caso do Continente, da Missão Continente, que faz um trabalho, eu diria, de complementaridade àquilo que são também as políticas públicas, numa lógica muito próxima de tudo o que são as instituições e as organizações não governamentais, uma complementaridade, mas numa lógica de proatividade. E estamos sempre muito próximos no sentido de auscultar e de perceber quais são as principais necessidades e muito próximos daquilo que é o contexto, fazemos uma auscultação de qual é o contexto atual e o que é que nós devemos fazer no sentido de devolver de alguma forma aquilo que não só é a confiança dos nossos clientes, mas também quais são as principais necessidades do ponto de vista social. Criam os tais fatos por medida, já vamos procurar exemplos que possa partilhar connosco sobre esse projeto. A professora Susana Peralta tem feito investigação a própria Nova SBE tem uma iniciativa de equidade social e a professora Susana Peralta tem feito alguma investigação neste tema. Quer partilhar connosco qual é que é o retrato que faz destas ameaças da pobreza e da desigualdade com esta nova crise que nós enfrentamos?
Sim, olá, muito bom dia. Queria começar por cumprimentar a Helena Garrido e a Isabel Joné e a Nádia Reis, e dizer também que é um gosto para mim estar aqui a participar nesta discussão tão importante. Por isso que nós de facto temos essa iniciativa em conjunto com a Fundação da Caixa, no âmbito da qual nós produzimos alguns relatórios ao longo do ano, que, enfim, o maior de todos chama-se Portugal Balanço Social, depois vamos produzindo algumas notas e efetivamente estivemos a analisar este problema da inflação e dos efeitos assimétricos da inflação nas famílias, que já foi aqui aludido tanto pela Nádia como pela Isabel. E o que acontece é o seguinte, portanto, nós recorremos a microdados do INE, de inquéritos representativos das famílias portuguesas e que, portanto, pegam numa amostra, enfim, não é o universo das famílias, mas que é representativa, e são inquéritos muito cuidados que pedem às pessoas para detalhar todas as suas despesas de consumo. Infelizmente, isto é importante também dizer, o último inquérito que temos para analisar estes fenómenos neste momento em Portugal é de 2017, portanto ainda não temos dados mais recentes. Mas, enfim, em princípio, este tipo de composição em termos de grandes categorias daquilo que são as despesas das pessoas, a composição do cabaz de consumo de diferentes famílias ao longo da distribuição do rendimento não se altera muito em 5 anos. Portanto, claro. Aquilo que nós identificamos, vamos dizer, nos dados, é pouco provável que se tenha alterado de forma substancial. E o que é que nós identificamos? É cristalino, vamos dizer, essas intuições que já vieram aqui a lume ao longo do painel são perfeitamente quantificáveis, ou seja, por exemplo, as despesas em alimentação representam praticamente 1/5 do orçamento familiar das famílias do quintil inferior, ou seja, aquelas que contêm as 20% de pessoas mais pobres da população, e representam menos de 10% do quintil superior. E quando nós fazemos uma análise mais fina, se nós formos, por exemplo, mesmo aos mais ricos dos mais ricos, ao top 5%, essas despesas alimentares representam cerca de 5% do seu orçamento familiar. E depois, quando nós vamos ver as despesas relacionadas com casa, ou seja, que tem muito a ver com este problema das rendas, do reembolso das casas e também dos custos da energia, temos um padrão muito semelhante, portanto, pesos muitíssimo elevados no orçamento das famílias mais pobres e pesos relativamente menos elevados no orçamento das famílias mais ricas. E, infelizmente, esta crise inflacionária é tal que os bens que estão a aumentar mais os preços, como a Helena Garrido disse bem, são os bens alimentares e depois os bens energéticos e depois agora, enfim, com o aumento do preço das rendas, que ainda ontem foi notícia, e com o aumento dos reembolsos, que também foi notícia a semana passada, com o novo aumento da taxa de juros por parte do Banco Central Europeu. Portanto, temos realmente uma crise inflacionária, obviamente a inflação caracteriza-se por um aumento generalizado do nível de preços, mas quando nós vamos ver as categorias de bens que têm um processo inflacionário mais forte, são de facto estas categorias de bens que também representam uma parte que também tem uma maior assimetria, vamos dizer, nos pesos respectivos nos orçamentos das pessoas mais ricas e das pessoas mais pobres. E o que isto quer dizer é muito simples, quer dizer quando o INE nos anuncia uma taxa de inflação de 10%, enfim, essa é a taxa de inflação oficial, longe de mim é sugerir aqui que o INE devia anunciar várias taxas de inflação. Atenção, há regras estatísticas e enfim, não estou de maneira nenhuma a criticar o trabalho do INE, longe de mim, não é isso que eu quero dizer. Mas do ponto de vista conceptual, a verdade é que a taxa de inflação, cada pessoa, cada família enfrenta a sua própria taxa de inflação. E é a taxa de inflação que é, no fundo, a variação do custo do seu cabaz de consumo. Ora, se nós temos famílias mais pobres, onde, por exemplo, os bens alimentares representam 1/5 da sua despesa, e se nas famílias mais ricas essa proporção é entre 5% e 10%, consoante, enfim, as famílias ricas que estamos a considerar, nós vemos necessariamente que a inflação enfrentada pelas famílias mais pobres é superior. Portanto, esses 10% é a inflação da família média portuguesa. Mas para esses 10% há famílias mais abonadas, que vivem com maior desafogo e para quem estes bens essenciais e o custo da casa representam uma percentagem inferior do seu orçamento, que tem uma taxa de inflação inferior a 10%, e as pessoas mais pobres são quem está a enfrentar uma taxa de inflação superior. E, portanto, esta crise inflacionista ela é profundamente desigual e aquilo que ela vai fazer é levar algumas destas famílias, como, enfim, a Isabel Joné, que é
pessoa. Bem, e também, enfim, ambas as anteriores intervenções, por estarem muito focadas no setor alimentar, do lado da distribuição e depois do lado do Banco Alimentar, têm mais competência do que eu para dizer isso do terreno, mas quer dizer, estas famílias vão ter de começar a cortar nas despesas essenciais, contrariamente a outras famílias mais abonadas que têm outras margens de ajustamento. Portanto, podem cortar em coisas menos essenciais, que têm algum peso no seu orçamento e que não são, enfim, a casa, a alimentação, a energia são os principais bens, à par também, obviamente, das despesas de saúde, mais importantes para uma pessoa, para a vida de uma pessoa, para a vida de uma família. E, portanto, isso quer dizer, enfim, que nós estamos a enfrentar uma crise bastante desigual e que, infelizmente, as políticas públicas não têm tido em conta essa desigualdade da crise, quanto a mim, da forma como deviam estar a ter... Nas medidas que deviam aplicar, já voltamos a falar sobre esse assunto, já voltamos aí outra vez, professora Susana Peralta. Doutora Isabel Jonia, o sítio onde está a posição que ocupa e todos estes anos de carreira permitem-lhe fazer comparações. A professora Susana Peralta falou-nos muito do efeito assimétrico da inflação, por classes de rendimento. Nesta crise, além de, obviamente que o rendimento é determinante, mas há grupos que estão especialmente vulneráveis? Bom, o rendimento é determinante. Claro. Esta crise que vivemos agora, e infelizmente na minha percepção e na minha análise, começou agora, não está para acabar, infelizmente. E vai agravar-se. Vai agravar-se porque a inflação não se prevê que diminua, mas porque o acréscimo das taxas de juros vai trazer para esta situação pessoas que até agora conseguem equilibrar-se, mas já no limite daquele que é o equilíbrio. E, portanto, a minha percepção é que em 2023, ainda pelo menos no primeiro semestre e talvez para além disso, a situação vai agravar-se e vai trazer para uma situação de dificuldade muitas famílias que neste momento estão no limite. Mas esta crise é completamente diferente daquela que se viveu com a pandemia. Digamos que quando foi a pandemia, de um momento para o outro, as famílias ficaram sem rendimento ou com menos rendimento, e de um momento para o outro a economia fechou. Agora, esta inflação tem vindo a ser gradual, e se puder dar uma imagem que todos compreendemos, as famílias foram tentando ajustar, foram deitando menos leite em cada copo ao pequeno almoço, e a pouco o copo ia sendo menos cheio, e neste momento o risco que se corre é que o copo já não tem quase leite. E, portanto, esta inflação tem sido gradual e as famílias foram tentando ajustar, comprando menos para o mesmo rendimento. Infelizmente, num momento, as famílias têm que deixar de comprar, porque o rendimento já não dá para comprar aquilo que são os produtos mais básicos, mas sobretudo quando não podem perder a casa ou o quarto ou o alojamento, digamos assim. E nós em Portugal temos um problema terrível, que é o da habitação. A percentagem, o valor, o peso da habitação no rendimento das famílias é muito elevado e, portanto, temos duas grandes rúbricas, que são a alimentação e a habitação, que consomem uma grande parte do rendimento, do orçamento disponível de todas as famílias. E, portanto, quando se assiste a qualquer aumento de qualquer uma destas duas parcelas, e quando são as duas em simultâneo, que é o que temos agora, a ameaça é muito grande. Que a ameaça é grande, mas que a ameaça também é grande para famílias que eram aquilo que antes se designava por remediadas. Ou seja, famílias que não eram pobres, que viviam com o seu rendimento equilibrado e que ainda até podiam se dar uma folga, podiam ir jantar ao restaurante, ou podiam ir ao cinema, podiam ter umas férias. Hoje isso é
vai ser impossível, porque estas duas rúbricas ocupam um peso ainda maior neste rendimento. Ou seja, vamos ter classe média catapultada trabalhadora para a pobreza conjuntural, famílias que vêm a crescer esta taxa de pobreza, porque esta pobreza estrutural em Portugal é muito severa. Nós não nos podemos esquecer, Helena, que nós temos pessoas em Portugal que têm pensões de reforma de 180 euros por mês. 1 milhão de pessoas, 1/5 da população portuguesa, vive com menos de 250 euros por mês. E 2 milhões de pessoas vivem com menos de 450 euros por mês. 1/5 da população portuguesa vive com menos de 450 euros por mês. Mas Isabel pensa que Isto é terrível. as políticas que têm vindo a ser aplicadas pelo Estado e o Governo, mesmo estas iniciativas que tomou recentemente, conseguem mitigar, diria, estes efeitos? Todas as medidas que têm sido tomadas são balões de oxigénio de curtíssimo prazo, nem de curto prazo, de curtíssimo prazo. Mas, sobretudo, dão sinais errados às pessoas e muitas vezes não induzem a riqueza, a criação de riqueza em termos económicos, ou seja, geradora de bom emprego, de salários decentes, diminuição da precariedade de trabalho, em que seria necessário para fazer com que estas famílias pudessem dar a volta à sua situação de pobreza. E por isso em Portugal temos esta grande transmissão intergeracional de pobreza, porque se prolongam muitas vezes medidas que são sobretudo assistencialistas e não são indutoras de um aumento da responsabilidade até na sua própria vida. E, portanto, isto faz com que as lógicas de pensamento das pessoas não sejam umas lógicas de que eu quero ser um agente económico pleno, mas vamos lá ver como é que eu consigo sobreviver. E, portanto, há aqui uma... Eu diria que tem que haver uma clara alteração das políticas, porque, como lhe digo, estou há 30 anos no Banco Alimentar, hoje estou sobretudo ligada mais à entreajuda, que tem tentado fazer com que haja mais uma melhoria de gestão e organização na rede social em Portugal, que é no fundo quem apoia todas as instituições, mas parece-me que é muito necessário investir numa mudança de mentalidades, em melhor emprego, fazer com que as empresas possam ser beneficiadas, seja do ponto de vista fiscal ou outro, para criarem mais e melhor emprego que permita também fazer face a esta enorme carência de mão de obra que há em setores da economia, porque não há uma diferença entre aquele que é o salário mínimo e aquele que é o rendimento mínimo garantido, que é completado com pescados fora da economia. E isto é perverso para o sistema. E, portanto, era muito importante olhar isto de uma forma diferente, mas fazer com que até as pessoas que são envolvidas e que são diretamente agentes desta situação queiram mudar, porque senão nós vamos todos os anos, cada vez de crise em crise, ter mais pobreza, mas não é de cada pessoa, é do nosso país como um todo, que nos arrasta, e por mais esforço que as empresas possam fazer, por mais esforço que exista do ponto de vista fiscal, não vamos conseguir alterar a situação. Portanto, tem que haver aqui uma alteração das políticas, mas uma consciencialização de que só gerando riqueza e melhor emprego, emprego mais bem pago, mais pessoas a quererem contribuir para o sistema, para os impostos e para a segurança social, com um sentido de responsabilidade pela própria vida, se consegue alterar. Porque não tem visto progressos, ou seja, nestes 20 ou mais de 20 anos que trabalha nesta área, não tem visto progressos no sentido da redução da pobreza ou de menos famílias ameaçadas de pobreza em cada crise? A pobreza é diferente hoje do que era há 30 anos quando cheguei ao Banco Alimentar. Hoje em dia a escolaridade é obrigatória, as pessoas têm mais bens de consumo, apesar de tudo
há situações de grande pobreza que foram alteradas. Por exemplo, temos menos idosos que vivem com pensões muito, muito baixas. As respostas sociais tendem a ajudar estas pessoas, mas o que lhe digo é que as pessoas hoje, os pobres, não se sentem menos pobres do que aqueles que há 30 anos eu conhecia. E eu vou muito ao encontro destas pessoas, de cada pessoa. Sou muito uma pessoa do terreno e, portanto, a percepção de que sou pobre não diminuiu. E isto é muito estigmatizante, porque mesmo que estes alunos vão para as escolas e se tente que tenham maior escolaridade, na família, esta família ainda não sente que mudou. E temos que gerar esta vontade coletiva que se torna individual e que gera aqui uma mudança. Nádia, temos aqui dois pilares, o Estado, as empresas, ia-nos falar de exemplos do contributo que o continente também dá para este combate à pobreza e à desigualdade e especialmente no envolvimento com as comunidades. Também pensa que o Estado podia fazer mais para que as empresas fizessem mais? Sim, eu diria que sim. Diria que se houvesse maior aproximação e um maior incentivo às próprias organizações, porque há muitas organizações que estão em níveis de maturidade que não têm sequer esse conhecimento de como ajudar do ponto de vista comunitário, que talvez todos conseguíssemos fazer um bocadinho melhor o nosso papel. Obviamente que organizações como é o caso do Continente, que também já têm muitos anos de intervenção social e estamos prestes a fazer, no caso da Missão Continente, 20 anos de intervenção social, tem uma agilidade diferente, tem uma capacidade de complementar precisamente algumas das políticas públicas, não sendo possível chegar a todos e a tudo, naturalmente. Mas esse tem sido um trabalho muito consolidado e que percorremos com muito afinco e muita vontade, precisamente de auscultarmos e entidades como o Banco Alimentar, como a Entreajuda, que são fundamentais e centrais naquilo que é o esqueleto de atividade da Missão Continente, que nos ajudam, que nos dão insights, que nos dão informação de onde é que nós devemos estar, em que é que nós devemos atuar. E, de facto, isto tem mudado de forma muito rápida e intensa. Se o ano passado, nesta altura do ano, estávamos a lançar uma campanha de sensibilização e de angariação de fundos também por causa do tema da saúde mental, que vínhamos de uma crise pandémica, 3 meses depois estava a disputar uma crise na Ucrânia e imediatamente foram um dos primeiros telefonemas que tivemos, foi com a doutora Isabel, de o que é que nós podemos fazer para rapidamente começar a dar esta resposta. E este ano estamos prestes a lançar uma segunda campanha em que mudamos imediatamente as agulhas, porque o contexto está-nos a pedir outro tipo de intervenção. E qual é o tipo de intervenção? Uma intervenção em cima deste tema da pobreza e sendo nós uma empresa de retalho alimentar, não poderíamos deixar de alinhar naquilo que é a luta contra a fome. Muito recentemente lançamos o terceiro grande inquérito de sustentabilidade em Portugal. As 3 grandes preocupações dos portugueses estão saúde e bem-estar, erradicação da pobreza, portanto, ligação direta ao tema da fome e o tema da educação. Temos aqui 3 grandes pilares e 3 grandes eixos que, de alguma forma, temos que os conseguir endereçar, alinhados e sendo complementares àquilo que é o trabalho e a atividade de terreno de instituições como a Rede de Emergência Alimentar, o Banco Alimentar, Cruz Vermelha, entre outras. E esse é o nosso papel, de sermos mobilizadores, e há pouco a doutora Isabel falou de uma vontade coletiva que tem uma participação individual. E eu concordo muito com isto. É muito isso que nós temos que fazer enquanto organização, temos essa capacidade de mobilização e, portanto, fazermos esse trabalho intensificado de mobilizar a comunidade em geral
para não só passar a ser aquela que vai beneficiar do apoio, mas também aqueles que podem ajudar poderem fazer parte, porque muitas das vezes as pessoas até querem ajudar, mas não sabem muito bem como. Nós somos uma entidade, uma organização que, fruto da natureza do nosso setor, estamos muito capilarmente presentes. E, portanto, esse papel é fundamental e temos que o fazer e endereçá-lo com muita intensidade. E é isso que temos vindo a fazer, a aproximar, a ouvir. Criamos um conselho estratégico, precisamente em altura de pandemia, da Missão Continente, em que reunimos mais de 17 entidades e 17 conselheiros, do qual a doutora Isabel também faz parte, naturalmente, em que ouvimos todos os anos quais são as preocupações e onde é que a Missão Continente tem que intervir socialmente. E são díspares, naturalmente, porque estamos a falar... Mas quer-nos dar um exemplo de um projeto? Um projeto que gosta mais, por exemplo. Um dos projetos que temos vindo a trabalhar de forma muito intensa e que não tem necessariamente a ver com o apoio direto de bens alimentares, mas que trabalha muito aquilo que se falou há pouco das crianças e através das crianças nós levarmos também as famílias a depois terem um comportamento mais consciente. E quando se fala em comportamento consciente e consumo consciente, passa também de como gerir bem o seu orçamento familiar. Sabemos que por vezes não há essa informação, não há esse conhecimento e, por exemplo, o projeto Escola Missão Continente, um projeto que está em mais de 3.000 escolas, que abrange já mais de 70.000 alunos e em que falamos do tema da importância de uma alimentação saudável, mas também de um consumo consciente. E através dessa sensibilização, com semana após semana, assim, com informação, conteúdos pedagógicos, aulas que damos nas escolas, informação que levamos para os professores que integram o seu próprio currículo de matérias ao longo do ano, um conjunto de desafios de envolvimento das crianças, dos professores e dos pais. Estamos agora a medir o seu impacto social naquilo era isso que ia perguntar. Exatamente. Se depois avaliam, é como as políticas públicas que nunca avaliamos. É muito difícil e há pouco também o Vítor falava da dificuldade que na responsabilidade social há em medir de forma mais quantitativa. Exato. Corroboro totalmente essa opinião, porque é efetivamente mais difícil. No entanto, estamos a fazer caminho nesse sentido e através destes projetos mais de inovação social. E já têm resultados da avaliação? Estamos no primeiro ano, conseguimos medir, isto é uma medição a 4 anos, portanto há um conjunto de escolas que estão a ser avaliadas e perceber se os alunos, ao fim desses 4 anos, têm comportamentos mais sustentáveis e mais conscientes. E aquilo que percebemos logo ao final do primeiro ano é que houve um aumento do consumo de frutas e legumes e uma redução significativa, por exemplo, de gorduras e de açúcares. E, portanto, isto é um exemplo de como, dando a cana e não dando sempre o peixe, contudo, também temos ações ligadas a essa emergência e que temos de dar uma resposta emergente. E dentro de vão lançar um projeto sim. mais adaptado à crise conjuntural que estamos a enfrentar. Dentro de dias estamos a lançar uma campanha em todo o país que se chama Presentes à Mesa, precisamente porque estamos próximos estamos com o tema da fome em Portugal e vamos ter uma campanha de angariação de fundos e uma mobilização muito forte, em que 50% do valor que for angariado será para entregar à rede de emergência alimentar e depois de forma local, porque também sabemos a importância que as instituições locais têm naquelas comunidades, cada loja, 50% do valor que angariar será entregue a essas instituições para poderem apoiar localmente as famílias que estão em maior fragilidade e com maiores necessidades. Portanto, trabalhamos nesta dupla funcionalidade, sempre articulados de forma muito próxima com tudo o que são as organizações que no terreno conhecem quem efetivamente precisa de apoio. Obrigada, Nádia. A professora Susana Peralta tem olhado também para esta perspectiva numa ótica mais de análise e avaliação das políticas públicas e do papel das empresas. O que é que pensa que as políticas públicas podiam fazer mais? Estas medidas que têm vindo a ser adotadas, que avaliação é que faz delas e do papel que as empresas também poderão ter? Sim, obrigada pela pergunta, Helena. Não, eu gostava, se calhar, de começar por dizer que a ideia de armadilha de pobreza que a Isabel Joanet aqui trouxe, que, enfim, parece-me talvez, porque não, vamos dizer assim,
que não aborda todos os aspectos da mesma armadilha de pobreza. Portanto, em primeiro lugar, só para pôr aqui alguns números em cima da mesa, a linha de pobreza, eu estou a falar em 2019, só porque 2020 foi extremamente afetada pela pandemia, e se nós quisermos falar aqui de alguma coisa que seja mais estrutural, mas pronto, também não variou assim tanto. Mas enfim, a linha de pobreza em 2019 foi de 462,9 euros por mês. Portanto, estamos a falar de 460 euros por mês. O salário mínimo era de 632 euros por mês, também em 2019. E quando nós vamos ver os apoios, por exemplo, em sede de rede social de inserção, eles cifram-se nos 198 euros por mês. Depois aquilo depende da composição da família, mas portanto, estamos a falar de valores bastante distintos. Portanto, não é verdade que os apoios, como o rendimento social de inserção, estejam nem de longe nem de perto do salário mínimo, por um lado. Por outro lado, nós fizemos um trabalho acerca precisamente da pobreza no trabalho, que lançámos agora no âmbito da nossa parceria com a Fundação La Caixa, lançámos agora por ocasião do Dia Internacional da Erradicação da Pobreza e, portanto, no final no meio de outubro. E de facto aquilo que nós verificamos é que há uma percentagem elevada dos trabalhadores que nem sequer recebe o salário mínimo. Portanto, nós muitas vezes estamos muito focados nesta ideia de que um trabalhador pobre tem a ver com o salário mínimo e que temos de aumentar o salário mínimo para combater a pobreza no trabalho, etc. Mas a verdade é que há muitas pessoas que trabalham e não recebem o salário mínimo. E isto é porquê? Porque a própria regulamentação do salário mínimo deixa de fora as margens mais desprotegidas do mercado de trabalho, que são as margens que não têm contratos de trabalho e, portanto, são precários, os famosos falsos recibos verdes, e depois também todas as pessoas que não trabalham a tempo inteiro, muitas vezes porque não conseguem trabalhar a tempo inteiro e, portanto, ainda que tenham um contrato de trabalho formal, recebem a percentagem do salário mínimo correspondente ao seu horário de trabalho e essa não é o salário mínimo. E, portanto, não temos que estar aqui especialmente focados no salário mínimo. E é provável que a armadilha de pobreza esteja no excesso de apoio, dos diferentes apoios sociais, mas pelo contrário no facto de eles não serem suficientes. Isto porquê? Porque o que nós sabemos hoje em dia das armadilhas de pobreza é que, por exemplo, a subalimentação crónica cria armadilhas de pobreza. Porquê? Porque as pessoas nem sequer têm, quer dizer, não conseguem ter a energia que tem um de nós que está bem alimentado e que tem as calorias necessárias. E eu estou a falar de armadilhas de pobreza contemporâneas, porque depois há, obviamente, a armadilha de pobreza intergeracional, que é aquela que leva uma criança com poucas proteínas para a escola, essa criança não vai aprender, não tem capacidade para aprender, o cérebro dela não está a funcionar como funciona o cérebro dos meus 3 filhos quando eu os largo de manhã na escola com um pequeno almoço nutritivo e completo. E, portanto, estas armadilhas de pobreza e outra ainda, que é a armadilha de pobreza, que tem sido identificada por investigação e, portanto, na área da psicologia, que diz que no fundo a cabeça dos pobres está demasiado ocupada com as preocupações cotidianas de pagar as contas, lá está, de não ser despejado da sua casa, de conseguir, apesar de tudo, pôr alguma comida na mesa, e portanto isso também é uma armadilha de pobreza. E eu vamos já calar, Helena, para responder à pergunta acerca das políticas públicas, mas só para... Eu sei, para responder à questão, porque estamos mesmo a terminar. Mesmo, sim. Eu queria só dizer que os psicólogos que fizeram este estudo dizem que viver na pobreza é o equivalente a nós vivermos permanentemente com uma direta em cima. Portanto, é como funciona o nosso cérebro, é como funciona o cérebro de uma pessoa que vive em pobreza, porque de facto tem o cérebro permanentemente ocupado com estes desafios do dia a dia. E portanto a armadilha de pobreza está muito mais aí na falta de recursos do que eventualmente na aproximação excessiva dos recursos àqueles que as pessoas conseguem ter do mercado de trabalho. Pronto, agora para responder às políticas públicas, obviamente que há aqui 2 dimensões. Há a dimensão, como eu digo, contemporânea e há a dimensão intergeracional. A dimensão contemporânea resolve-se dando mais apoios às pessoas. Portanto, apoios mais abrangentes, apoios mais generosos, apoios que não exigem às pessoas andarem com burocracias permanentes para conseguirem ter a certeza que não perdem aquele apoio, precisamente para lhes libertarmos o tempo para elas poderem, enfim, dedicar-se à família, já agora, darem tempo de qualidade, apoio às crianças das famílias, mas depois também investirem em si, procurarem emprego, etc. Portanto, isso é uma coisa fundamental. E depois, obviamente, que de um ponto de vista intergeracional, a aposta na educação e o combate à pobreza infantil é absolutamente fundamental. Portanto, crianças que vivem na pobreza nós temos muita investigação sobre isso e já agora não em Portugal. Portanto, em Portugal nós temos uma enorme falta de dados. Nós temos de facto este inquérito às condições de vida e do rendimento que é bom para
caracterizar situações de pobreza, mas não nos ajuda a estudar as situações as políticas que funcionam, vamos dizer assim. E, por exemplo, nós em Portugal não temos uma fonte de dados que é comum noutros países, que é o chamado painel de famílias, em que segue uma família ao longo do tempo e ao longo até potencialmente de várias gerações. Exatamente. Por exemplo, nos Estados Unidos temos o Panel Study on Income Dynamics, que anda a seguir as mesmas famílias desde os anos 60, e onde, de facto, nós conseguimos identificar situações intergeracionais. Em Portugal, esses dados simplesmente não existem. Nós não temos um painel de famílias, nós não sabemos. O inquérito às condições de vida e do rendimento só permite seguir a mesma família ao longo de 4 anos. Mas aquilo que nós sabemos nos outros países onde há investigação intergeracional, porque de facto há dados para isso, e já agora há países que já ligaram as declarações de IRS ao longo das gerações, e em que eu consigo ver como é que o rendimento de uma pessoa enquanto adulta é ligado ao rendimento dos pais e em que bairro é que vivia, e etc. E nós sabemos imensas coisas, sabemos que a condição de pobreza na infância está ligada com situações de doença, está ligada com menores ganhos ao nível do mercado de trabalho, está ligada com maiores comportamentos de risco. E, portanto, obviamente, nós temos de fazer um enorme investimento nas novas gerações, e desde esse ponto de vista, e vamos já calar, aquilo que fizemos na pandemia, com o encerramento das escolas, e agora com um certo apagamento da memória coletiva relativamente a esse enorme custo nas crianças, e o apagamento, aquilo que nós estamos a tentar fazer, a dizer ainda a semana passada, não é? O ministro veio dizer que não havia problema, que a recuperação das aprendizagens estava a funcionar, etc. Nós temos é de ter mais... esconder os problemas não nos ajuda, vamos ter consciência deles e vamos realmente lutar pelas novas gerações, porque isso é aquilo que a prazo nos tira da pobreza. Pois, a consciência dos problemas temos, os retratos e os diagnósticos não diferem muito. O problema, se calhar central às vezes em relação à leitura que fazemos da situação, está no facto de não conseguirmos, não termos uma avaliação dos resultados das políticas. Eu quero-vos agradecer o tempo que nos dedicaram, as reflexões que partilharam connosco. Havia com certeza muito mais por dizer, mas eu faria este sumário. É preciso avaliar as políticas públicas para percebermos exatamente o que é que funciona e o que é que não funciona, e com este desafio que temos pela frente, que não vai acabar tão cedo, se calhar era uma das medidas mais urgentes para desenharmos melhores medidas. Muito obrigada, professora Susana Peralta, por se ter juntado a nós. Muito obrigada, doutora Isabel Jonet. Muito obrigada, doutora Nádia Reis. Muito obrigada. Obrigadíssima. Adeus, bom dia. Obrigada.